quem vai tocar o nosso estudo é o Dé. Vou pegando já esse gancho da Carla, e a gente, quando faz uma meditação, um relaxamento, e a frase que a professora nos ensinou exatamente essa: como eu estou? E eu sempre respondo: eu estou cada vez melhor. Como eu estou cada vez melhor. Mesmo que meu corpo pereça, a minha alma está em processo de cura. Então eu estou cada dia melhor. Eu agradeço por aqueles que me deram a vida, por me trazerem a esse universo, pela oportunidade de mais um dia fazer um grande aprendizado com meu irmão, fazendo as nossas escolhas, melhorando a cada dia, estando cada dia melhor. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, damos início ao estudo do meu irmão. Vocês estão enxergando aí a tela compartilhada? Sim, André, está compartilhado. Sim, Bom, é um vídeo. vai ser várias coisas, várias surpresas. Tomara que dê certo. Ah, tá, porque a primeira coisa que está aparecendo aqui é um vídeo. Não sei se primeiro é texto, se primeiro Não, é... é texto. Então tens que trocar a tela, né? Qual que tu vai... Agora foi? Não. Para mim, continua o vídeo. Tem que compartilhar de novo, André, e pegar a outra tela que tu está enxergando aí. Como é que eu faço para compartilhar? É a mesma coisa. Vai lá embaixo, compartilha a tela, só que daí na hora tu escolhe a outra tela. Não aparece? É que eu vou te ejetar então dessa tela aí. Acho que agora vai dar, né? Agora aparece? Agora foi. Aos pouquinhos a gente vai. Bom, nós vamos continuar falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Das causas primárias, o capítulo 4 do princípio vital. No encontro passado, nós comentamos sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Eu vou passar meio rápido, só para a gente não perder o fio da meada, né? Como seres inorgânicos, aqueles que não têm vitalidade nem movimento próprio, né? São formados apenas pela agregação da matéria, como os minerais, a água e o ar. Já os orgânicos têm uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem e por si mesmo e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, apropriado às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Que é a questão 60, né? A mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos, e os espíritos disseram, sim, a lei de atração é a mesma para todos. E Miramês nos trouxe, mais uma vez, né, as divisões dos seres, são inumeráveis na Terra. Cada um mantém a mesma forma espiritual, né? Então, o que a gente quer dizer? Eu acho que por aqui fica melhor. Como é que fica? Não, tem que ser do outro jeito. André, Oi. tá vendo a barra vermelha? Aí, ó, clica isto. É que não, eu tentei, eu estou puxando mais para cá para você, para não ficar embaixo das telas, né? Então, as divisões dos seres são inumeráveis na Terra. Cada um mantém a mesma força espiritual de Deus. Isso é um comentário do Miramês, né?
Divisões do reino são escalas cabendo a cada um existir e viver do modo que a sua constituição comportar. Os seres inorgânicos, mesmo tendo uma grande atividade interna, a vida em seu interior é sobremaneira grandiosa. E eu quero compartilhar com vocês esse... Não acredito. Ver se vocês estão... Acho que ele vai entrar, tem que esperar um pouquinho. Aí, Entrou, né? tem que clicar o play. Então, essa força, por exemplo, que é uma imagem do magma, que é uma rocha derretida, ali representa essa força de coesão do reino mineral, como seres inorgânicos. Apesar dali a gente está vendo um movimento, né? Mas não são seres inorgânicos. Todos os seres da Terra, todos os animais e mesmo as plantas começaram há milhões de anos como sendo unicelulares, para depois serem transformados em formas variáveis pelas mãos invisíveis dos benfeitores da eternidade. A árvore está em estado de sono, com seu psiquismo em fase de formação, com certas sensibilidades que retratam algumas emoções. Então, é importante a gente pegar essa palavra das emoções. Também nós vamos ver agora uma planta chamada Não Me Toque, e como é interessante, uma das primeiras plantas que ao toque, as folhas se movimentam, né? Então, olha, cada folha que é Interessante, tocada, não conhecia. Lá no Rio, o nome dela é Dormideira. Então, aqui a gente está representando o início das emoções neste reino, né? Ó, ele olha, folha por folha, quer ver? Muito legal. Ó. Olhem que interessante. Seria quase que aquele mesmo princípio da planta carnívora, quando o inseto Isso, cai e ela se fecha? Seria isso? isso. É muito interessante, Mas muito. ela reage a alguma Ao força toque. externa. Sim, Ela reage a reagindo uma a uma força externa. força externa, né? A uma força estranha que Obviamente ela, que ela não sabe o que é, né? sim, mas ela já se retém como uma forma De defesa. de defesa, né? Então, ó, Muito legal. então esse é o primeiro, é a primeira sensação, né, que ali Miramês cita sobre o psiquismo nos vegetais. Nos animais, o instinto se consagra. Então, há uma consagração do instinto. Ou seja, além da emoção, vem o instinto. Depois, o homem, além da emoção, além do instinto, vem a razão, né? Então, o espírito, ele comenta que o espírito passa por essa fileira interminável até alcançar a razão, né? Como eu puxei esses itens do Miramês só para a gente dar uma relembrada do que a gente viu no encontro passado, né? E ele Esse, pode falar. desculpa, estes exemplos é ele mesmo que traz, o Miramês que traz. Estes Não, exemplos, por exemplo, não, Ah, não, tu que colocaste, tá? eu coloquei. Eu Tá. coloquei. Os, os inorgânicos, né, os corpos inorgânicos, representando
lava que com uma pressão muito forte, com uma temperatura muito forte, ela mesmo assim estava coesa. Então, Sim, a primeira questão é essa força de coesão, né? exato. Até chegar à razão, né? Não, Então, isso eu entendi. Eu achei interessante os exemplos. Por isso que eu te perguntei se os exemplos foram vocês que encontraram ou se é, tinha sido citado pelo Miramês. não, Muito não, bem colocados os exemplos aqui. é, Quando a gente visualiza, fica interessante e facilita a compreensão, né? porque mesmo que a gente diga, não, os vegetais eles têm uma sensibilidade, mas a gente não busca, por exemplo, a planta carnívora, que é o que mais vem na nossa É, mente, né? Então é exato. bom ter uma imagenzinha ali. É. Mesmo assim, ele diz: não devemos nos afligir com verdades que ainda não suportamos. Tudo vem a seu tempo. Então, essa foi a primeira parte. Agora, de hoje, né? Há alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizado, que é aquela questão lá no início, que já foi visto, né, da pergunta 27, que tinha a trindade universal, Deus como causa primária, né? Espírito e a matéria. E na matéria havia também a questão do fluido cósmico universal. E nós vamos falar hoje sobre o princípio vital, né? Inumerável variedade dos corpos materiais. Isso está na Gênese, né? Esse comentário. Por quê? Porque mesmo sendo vários corpos materiais, por exemplo, no nosso planeta, eles se resumem a um grupo específico lá da tabela periódica que ficam tanto nos reinos orgânicos quanto no reino inorgânico. E citam as diversas combinações. Por exemplo, se eu pego alguns átomos de hidrogênio, combino com oxigênio. Se eu pego com o ferro, combino com oxigênio. Se eu pego o fósforo, combino com oxigênio, eu vou ter outros elementos, mas sempre vai ter lá no íntimo o átomo de hidrogênio, oxigênio. Se eu pegar o carbono, eu já posso ter ali um açúcar, né? Como posso ter ácidos, né? Então, tá lá o item 8 do capítulo 10 da Gênese orgânica, né? Miramês já vem nos citar diferentes estados da matéria, entretanto, em se buscando, ele sempre está repetindo, sempre enfatizando o princípio, que é a mesma em qualquer lugar, por onde ela vem a servir. O que quer dizer isso, né? Bom, se eu sou água, então aonde eu vou servir como água, vai ser a mesma matéria do que se eu for servir como açúcar, como um ácido, como ferrugem e por aí vai, né? Então, essa questão da matéria. As forças se intercruzam num campo, né? Na realidade, ele cita esse cinetismo como se fosse uma dança de várias substâncias, né? Para objetivando criar uma nova, mas mesmo assim é apenas uma diferenciação da própria matéria, né? Corpos orgânicos e os inorgânicos mostram seus fundamentos, mas sempre a mesma matéria primitiva, né? Toda matéria possui por fora e por dentro um agente universal. Aí ele já cita outra questão, né? Então já tem um elemento novo aí, o agente universal.
entretanto, os corpos que mostram maturidade e passam a ser corpos orgânicos, ele vai trazendo essa coesão, animalizando a própria matéria e dando aspectos de mais vida. Então, é sempre uma evolução, né? Não podemos separar a matéria do espírito em nenhuma circunstância. A matéria nos corpos orgânicos está animalizada. Nos corpos psíquicos, ela já está espiritualizada. Então, veja, ele já sai do orgânico para o estágio aminal, né? Ou seja, trazendo o psiquismo, né? Através, estando a matéria espiritualizada. Algum comentário, posso ir tocando aqui. Na 62, qual a causa da animalização da matéria? Aí nós temos um novo item, com o princípio vital, a sua união com o princípio vital. Então, as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes, mas ele cita falando apenas no sentido exclusivamente material, né? Apenas de corpos aqui. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e ainda não pode ser definido, né? Que é o princípio vital. Então, a gente vai falar como... Só vou trazer para cá, porque está bem atrás do... Ficou bem atrás das... E, André, cada Oi. configuração para quem está assistindo é diferente. Tu pode mexer aí, mas não vai mudar. Por exemplo, Mas... quem tem que mudar é lá em cima, onde diz visualizar, lá no cantinho direito, colocar assim, ó, lado a lado, galeria. Cada um tem que fazer no seu notebook isso. não sei. Porque por mais que tu mexa aí, tu não consegue mudar para mim, entendeu? Então, cada Sim. um tem que mudar para si, o modo Mas de visualizar. vocês estão conseguindo ler ou está ficando atrás das... Para mim, não está atrás da imagem, porque eu botei lado a lado galeria. Então, cada um tem que fazer para si. Por exemplo, tu, André, faz no teu computador lá em cima, onde diz visualizar, no canto direito. Estás enxergando? Não, não é no PowerPoint. Não é no PowerPoint, é no Zoom. Mexe o teu mouse na tela, lá em cima vai aparecer a barra de tarefa. No canto sim. direito diz visualizar. Não tem? Vamos ver aqui. Tu tem que mexer o cursor, porque se tu tirar o cursor, apaga a barra de tarefa. Para mim, tá perfeito aqui. Eu estou conseguindo ler perfeitamente. Eu acho que os outros também. Então, vamos... Se todo mundo está conseguindo ler, não precisa tu mexer. Tá. Porque isso é uma questão de configuração para cada um, individual, entendeu? No próximo eu já vou melhorar aqui. Ativo no ser vivente, no corpo, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas, né? Então, eu vou passar aqui um vídeo. Eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo aqui, né? Vocês estão enxergando agora ou não? Sim, bota lá Sim. naquela tela cheia que nem a gente fez aquela hora.
Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas, desde a infância, foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Então, essa passagem da morte de Dimas é processo de desencarnação. Eu vou passar porque ele é um pouco longo. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-lo. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Então, o que é essa substância leitosa? É o princípio vital, que num caso de vampirismo, os espíritos menos esclarecidos, eles vão ali e sugar aquele princípio vital para se sentirem animalizados. Assim como se tivesse alguém fumando ou bebendo, é através desse princípio vital aí que ocorre os vampiros sugam essa energia, né?
Mas vamos deixar passar. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Então, com esse vídeo eu quis trazer para nós acho que eu vou ter que... Eu quis trazer para nós essa questão do princípio vital, que ele vai habitar nos corpos sempre que ele estiver vivo. Mas quando ocorre a morte desse corpo, essa substância ela volta, ela sai desse corpo e ela volta até lá ao fluido cósmico universal, né? A animalização da alma. Então, o Miramês vem nos elucidar, né, que o agente divino interpreta tudo.
Ele é como o hálito de Deus, auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes. No entanto, a matéria, mais ou menos amadurecida, fica em estado de vivência animalizada. Em tudo existe igualmente o traço da divindade, para que a vida ali se prolifere. Nada existe por si só. Em cada coisa, em cada alma, né, nós vemos a proteção de Deus, né? Ela não faz esperar. Vivemos ligados a vários mundos. Também são tudo isso é o que o Miramês comentou a esse respeito dessa questão, né? Nós vivemos ligados a vários mundos, né? Tanto o mundo mineral, o vegetal, o animal, até chegar a o hominal, em plena comunicação com eles, né? E eles conosco, mesmo que inconscientemente, né? Então, nós não ficamos isolados, sempre há uma comunicação de todos os mundos, né? E também vou colocar mais uma questão sobre o princípio vital, né? Que é a germinação de uma semente de feijão. Estão passando as horas, o que vai acontecer com essa semente? E aí a vida... Não tá aparecendo o vídeo, André, tens que clicar de novo. Não apareceu? Não, clica de novo ali na linha do vídeo ali para ver se ele entra. Não, mas era para ter. Pois é, os outros entraram bem direitinho. Vamos de novo. Agora foi. Foi? Agora vai estar demorando um pouquinho, mas vai entrar, eu acho. Não. Não? Não apareceu nada? Não. Vamos ver agora. Ele está rodando ali como se estivesse lento. Agora? Agora sim. Agora foi. Então, esse é o princípio vital, né? Vocês estão enxergando? Não, tu tirou a tela que tu estava compartilhando, tens que compartilhar de novo. Vai em compartilhar, é um jogo de paciência, não te assusta. Agora vai. Agora foi, né? Agora sim. Agora voltamos. Deixa eu pegar aqui que Até a próxima reencarnação eu aprendo isso, tenho certeza. Não. A gente não tem pressa.
O comentário também do Miramês, né? A matéria é a presença divina à nossa frente. Pode-se dizer que é o seio da geração que transforma constantemente os seus próprios valores em claridades benfeitoras. O princípio vital fecunda a matéria, então, como a gente viu naquelas sementes ali de feijão, que vira mãe por se consubstanciar em movimento, expressando a vida com maior fulgor e mostrando tonalidades de belezas em todos os seus gestos, que, consequentemente, busca outras formas mais elevadas. O ser espiritual, encarnado ou desencarnado, quando começa a autoeducação no silêncio de cada dia, sem reclamar, sem discutir ou sem exigir, mesmo em detrimento da sua própria paz transitória, com o espaço de tempo, acenderá uma luz no seu próprio céu interior, em conexão com a luz que sustenta e gera vidas, que lhe bafejará todo o ser, garantindo-lhe uma paz impermutável no coração e no reino da consciência, mostrando-lhe que valeu a pena sofrer, lutar e confiar no trabalho empreendido por dentro, porque todo o exterior passou a lhe obedecer para a conquista da felicidade que todos almejamos. Na realidade, o Miramês ele traz um aspecto filosófico, né, para a questão que seria muito simples, né, muito não simples, mas muito compacta ali na resposta dos espíritos, né? Então a gente tentou trazer essa, mesmo com alguns percalços, trazer essas três questões, pegando um pouquinho do que a gente viu de seres inorgânicos e orgânicos, até chegar a essa questão do princípio vital, né? Que é uma questão que a gente precisa estar preocupado, estar atento, né? Porque ele existe em nós, em cada um de nós. Quando nós desencarnamos, ele deixa de existir, mas ele não é no desencarne que para o fluido vital. Ele até o André Luiz comentou ali, né, que ele precisava ficar um dia para que se estabilizasse e ele conseguisse desencarnar mesmo. Dimas conseguisse desencarnar. Chico também disse que precisava de 48 horas, ele precisava de 48 horas para que realmente fosse desligado desligado e formado o corpo, o perispírito dele, né? Que dirá nós, né? Então é por isso também que mesmo na questão da cremação ela não pode ser automática, né? A pessoa desencarnou e já vai ser cremada, não? Ele precisa ter um tempo para que o plano espiritual faça todo esse desligamento, né? E possa que esse fluido vital, que também faz parte da gente, ele possa ser dissipado e não ser objeto de vampirismo por algum irmão, né, do plano espiritual. E como nós colocamos ali a bibliografia, né? Então, tem minisséries nesse TV Mundial de Espiritismo, né, que são bem interessantes, né? Tem uma minissérie falando sobre o alcoolismo. O nome dela é Sozinho e um ponto de interrogação. E ali a gente vê, claro que é uma minissérie pesada, mas a gente vê também a transferência de fluido vital de quem está bebendo com quem está sugando essa energia, né? Enfim, então, é isso.
Ai, Que foi? Ah, eu não entendi ele dizer ai. Não, isso aí, tanto a questão da bebida como de qualquer vício, né? Ou como de sim, qualquer ato nosso que vá contra os princípios divinos, eles são realmente sugados pelos espíritos trevosos, eles nos acompanham, eles se afinizam conosco. Então, seja fumando, seja bebendo, seja usando drogas injetáveis, lícitas ou não, seja o sexo compulsivo na promiscuidade, eles também participam, né? Então, sim. isso é perguntado, inclusive, num dos livros do André Luiz. É obviamente que eles têm respeito quando num lar edificante, onde predomina a evangelização, onde predomina o ato por amor, eles respeitam esse momento, essa intimidade. Agora, quando descamba tudo para o lado da promiscuidade, não tenhamos dúvida que ali também se encontram aqueles espíritos das trevas que também se alimentam, né? Dessa questão sexual compulsiva, dessa mesma promiscuidade, porque eles vibram, né? Na nossa sintonia, ou nós na dele, por assim dizer. Assim são as interferências também dos serial killers, dos assassinos, dos estupros, dos pedófilos. Eles não estão sozinhos, como é o título daquele vídeo. Eu já usei aquele vídeo também numa exposição doutrinária, ele é muito interessante para ser assistido, porque nós temos essa dificuldade de entender que nós não estamos sozinhos, né? Até mesmo quando nós vemos assim ou assistimos num noticiário a morte de alguém que faz tanto mal muitas vezes para a humanidade, né? Digamos aí um assassino em série. Então, quando morre, às vezes a gente diz assim, graças a Deus, né? Parou de fazer o mal. A gente se engana, porque ele permanece aqui, em torno do nosso orbe, ele permanece aqui nas zonas trevosas, e com uma vantagem, nós não conseguimos vê-lo. E ele segue ali, recolhendo aqueles que pensam iguais a ele, e eles, olha, vamos lá, porque o André está precisando da nossa força, vamos ajudar para que ele continue praticando. Eu só morri, e eles tomam consciência disso muito rápido, muito rápido. Nós, às vezes, mesmo espíritas, às vezes levamos um tempo para tomar conhecimento da nossa morte, né? Do nosso desencarne. Eles, às vezes, tomam essa consciência na hora. As trevas, os espíritos das trevas são muito bem organizados. Eles já estão prontos ali para dizer, olha, não perde tempo aí dormindo, não, porque a gente tem que continuar tocando terror, né? E eles protegem, por incrível que pareça, assim como os espíritos do bem nos protegem, eles também protegem os seus comparsas, né? Ali, que muitas vezes estão por serem presos, estão por serem descobertos nos seus crimes, nas suas faltas, e eles conseguem desviar que aquilo aconteça. Às vezes uma operação está toda pronta, toda organizada e chega lá, cai por terra. Às vezes um telefonema anônimo, um desvio da polícia. Então, não é por acaso que aconteceu. Nos parece assim, falta de organização, não pensaram direito, estão ganhando para não... Não, as trevas também se organizam. E por mais impossível que possa nos parecer, eles conseguem, muitas vezes, amparar e proteger, né? Então, eles estão presentes, nunca nós estamos sozinhos, seja no bem ou no mal, aí depende da nossa sintonia, né? Então, quando nós desencarnamos, esse perispírito, esse fluido vital que é liberado, ele tem um tempo, esse fluido vital, ele tem um tempo
Então, a nossa programação de 80 anos, ele vai enfraquecendo quando nós vamos chegando próximos aos 80 anos. É um exemplo, tá? Estou só dando um exemplo. Ele vai enfraquecendo. Ou nós vamos desencarnar por alguma doença, ou, que a gente diz assim, olha, estava tão bem e morreu, né? Era aquela programação, teve um infarto, morreu dormindo, como a gente diz, né? Teve um infarto, teve uma parada cardiorrespiratória, de alguma coisa, o nosso corpo vai mostrar que nós estamos aptos ao desencarne. Então, vai chegando aquele momento que aquele fluido vital vai ficando enfraquecido. E, obviamente, quanto menos nós cuidamos da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual, obviamente que isso pode acontecer até antes, né? Quando a gente diz assim, ninguém morre antes da hora, morre sim. Porque quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós podemos desencarnar antes do previsto. Por quê? Porque esse fluido vital, esse princípio vital, ele ficou totalmente prejudicado, danificado pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, e ele não se sustenta mais, né? Então, ele perde totalmente as forças. Então, foi muito bem colocado, a ilustração nos chamou bem a atenção, nos deu uma ideia bem prática da importância do estudo, que são questões, às vezes a própria questão 62, como o André disse, ela é compacta na resposta. A pergunta é simples: qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Logo em seguida, a questão 63. A gente pode ler isso aqui, sua união com o princípio vital, mas vai além, né? Por isso o estudo, olha a pesquisa que vocês fizeram, a ilustração, a animação toda que foi colocada aqui, para que a gente possa entender que esse princípio vital está presente em toda a criação, seja na matéria orgânica ou na matéria inorgânica. É muito bom, muito obrigada, André, muito obrigada. Uma vez agora... Então fala, André. Uma vez no Centro Espírita, lá em Montenegro, tinha uma pessoa irritada e tal, e houve um passe, houve uma comunicação. E a entidade, o espírito que se manifestou, ele disse, olha, eu pulo de casa em casa. Aquilo me chamou a atenção, e aquilo foi 94, olha quanto tempo, e eu ainda penso no que ele me disse. Eu disse para todos nós, eu vou de casa em casa. Eu gosto de indicar com um, indicar com outro, daí eles brigam dentro de casa, eu dou umas risadas e vou para outra. E daí a gente perguntando como fazer para não ter isso dentro das nossas residências, né? E as entidades comentavam que precisa haver um momento que toda a família pense na mesma coisa, que seria o evangelho no lar, enfim. Ter um momento para pensar. E durante aquele momento, a casa fica isolada dessas energias. É claro que se depois de amanhã se pensar em outras coisas ruins, né, baixar o padrão vibratório, vai dar guarita, vai estar abrindo a porta para que esses errantes entrem na nossa casa, né? Então a gente precisa realmente e muito mais agora, né, que vem muita coisa pela internet, pela TV, pelo rádio. A gente, às vezes, nós nem sabemos o porquê que nós estamos agitados, com o coração agitado, mas uma notícia, alguma coisa. Então, tem muita informação chegando para nós, né? A gente tem que ter um momento para parar, né? Pode ir. Eu ia falar que, para complementar o que tu disse, que a Carla falou, tem um livro que fala muito sobre isso, que é para a organização, né, dos irmãos em desalinho, em desordem, que é o Plano Inverso,
e fala muito disso, da questão agora, vem trazendo esses comentários sobre, agora, por exemplo, os desencarnes em massa, quantas pessoas com Covid foram cremadas sem nem dar o tempo. Aí você imagina o trabalho das equipes espirituais, tanto para manter o controle dessa quantidade grande que era liberada em desordem, digamos assim, né? Porque não dava nem tempo. Você vê o quanto a equipe espiritual deve ter muito trabalho, né? Para poder gestar o grupo ali, os locais, não deu nem 48 horas, às vezes a família nem chega, a família não aceita, todo esse processo aí, ao contrário, que a gente está vendo acontecer, né? Exatamente. E isso aconteceu também no período das guerras, né? No período das guerras, em que as pessoas, aquela quantidade de corpos eram queimadas, né? Não tinha o que fazer, né? Então, mas isso aí, a espiritualidade, ela já está prevendo, né? Digamos, ela prevê e se organiza, né? Mas o trabalho é incansável, é incansável. Então, assim como também nas grandes catástrofes naturais, como nós tivemos aquele tsunami, né, agora em 2000 e... Foi agora, nos anos 2000, né? Ali na Ásia, ali, aquele tsunami matou milhares de pessoas. A equipe espiritual já sabia que aquilo ia acontecer, então todos se prepararam, inclusive das diversas religiões, espíritos das diversas religiões, para acolher aquelas pessoas que estavam lá, em férias, que estavam naquele ambiente, que estavam passeando, que estavam aproveitando, os moradores, enfim, né? Um lugar turístico de uma paisagem exuberante. Então, muita coisa aconteceu ali. No mundo espiritual, a gente não tem nem noção, né, do que se passa. Então, isso é um dos cuidados que nós temos que ter, né, com a nossa condição espiritual, com a nossa espiritualidade. No preparo desse desligamento, como que nós nos sentimos em relação a isso? Porque nós não temos noção como que nós vamos desencarnar. Será por uma doença? Será por uma catástrofe natural? Será em meio de uma guerra? Então, nós tivemos agora uma ideia, digamos assim, né? Nesses 2 anos de pandemia aí, do quanto do lado de cá era difícil para nós olharmos aquelas cenas e pensar assim, nossa, nem o direito de um velório, de um enterro, teve esse espírito, nem a família, né? Então, esse processo de desligamento físico foi bastante difícil. Então, imagina o quanto a espiritualidade trabalhou para o consolo de ambos os lados, tanto do espírito, que chegou do outro lado, em desespero praticamente, né, de uma doença totalmente desconhecida, e olhar e sentir o desespero da família que ficou, que não conseguiu, sabe? Tinha pessoas que diziam assim, tá, mas quem me garante que era o fulano que foi enterrado, né? Então, as pessoas ficavam, inclusive, com essa dúvida. Então, tudo isso sobrecarrega aquele perispírito que está sendo liberado, né? Está retornando para a sua casa. Apesar de estar retornando para a sua casa, as condições, como disse ali o André Luiz, né? As condições vibracionais que nós emitimos aqui interferem nesse desencarne. Então, o desespero, porque é impossível a gente dizer para as pessoas assim, não, calma, não se desespere, não tem como, né? Uma coisa é a tristeza de alguém que desencarna por uma doença, como agora o nosso amigo que desencarnou, nós estávamos estávamos, né? Então, a tristeza faz parte do processo, o desespero não estamos desesperados. Agora, numa situação aí, como foi colocada a questão da pandemia, muitas pessoas se desesperaram e não tinha o que dizer, a não ser orar
para que todos recebessem a devida assistência e com o tempo, né? Tem gente que até hoje não consegue falar no desencarne dos seus entes queridos. Se negaram a tratamentos psicológicos, teve gente que se afastou das suas religiões. Então, tudo isso prejudica, entraram num descrédito, né? Divino, entraram num descrédito da própria fé. Não, E e isso bem aí vai levar colocado, um né? tempo, né? Oi? E bem, eu peço desculpas porque eu estou com a câmera desligada, porque eu já me recolhi, meu plantão começa na madrugada, então eu já estou deitada. Não, Mas e não nós já deixei de estamos assistir o adiantados. esgoto. E isso, bem colocado, porque foi um período de pandemia, foi muito caótico, Exato. inclusive para as casas espíritas, que muitas delas se recolheram, os trabalhadores se recolheram para se resguardar, para se preservar do vírus que estava assolando a humanidade, e foi realmente assustador para muitas pessoas. Missas foram suspensas, giras foram suspensas, evangelhos foram suspensos, né, em que tratavam a comunidade de forma consciencial, através da evangelização, e de forma pontual, através do passe. No ano de 2020, 2021, foi o ano que Nos Caminhos de Jesus mais atendeu pessoas. E o que me chamou muito a atenção no estudo dessa noite foi quando a gente viu ali o vídeo do passe magnético para ajudar a desligar o espírito da matéria. Foi quando eu recebi a orientação do passe do desencarne. E a gente fez muitos passes do desencarne nesse período de pandemia, ajudando os espíritos que estavam ainda atrelados à matéria e que não aceitavam o desencarne da forma que estavam acontecendo. Inclusive, eu fiz pessoalmente na minha avó, dentro do hospital. Foi muito doloroso, é muito doloroso, e esse período que a gente viveu, desse desencarne coletivo, ele trouxe muita lição, muito aprendizado para todos os trabalhadores espíritos que estiveram, né, nessas lides, tanto os encarnados aqui quanto os desencarnados, porque nós recebíamos muita orientação dentro da casa, dos mentores, das formas em que as pessoas estavam sendo desencarnadas, dos seus assédios enquanto estavam ali presos à matéria. Enfim, foi um período bem caótico e de muito trabalho. Se aqui teve muito trabalho, eu imagino o trabalho do lado de lá, né? De receberem e organizarem, né, a gama, o montante, o efetivo de espíritos que estavam regressando para a pátria, nas diversas esferas espirituais que nós sabemos que existe. Mas então tá, eu me despeço. Principalmente porque não só os que estavam desencarnando, mas quem ficava. E Sim. nesse curta-metragem, ele é 12 minutos, esse curta-metragem do desencarne do Dimas. Ele começa com a esposa dele, quando o André Luiz chega lá, quando os dois chegam lá, tá a esposa dele prendendo, a esposa do Dimas, prendendo ele como se fosse uma teia, não deixando ele desencarnar. Então, eles tiveram que fazer um passe magnético nela, para ela sentir sono, para ela sair dali, para que eles conseguissem fazer o trabalho. Olha, isso nesse curta que está falando sobre alguém que já era espiritualizado, que já estava sendo espiritualizado. Imagina tantos outros que não são, né? Sim, teve um caso, André, que me chamou muito a atenção de um atendimento que foi me pedido para atender, de um espírito que estava há muito tempo entubado aqui no Hospital do Coração de Rio Grande. E aí ele era parente, vizinho de um dos trabalhadores da casa na época. E o Eduardo vai lembrar, porque ele estava presente nesse atendimento.
quando eu apliquei o passe magnético, finalizei o passe magnético, chegaram os 2 mentores da casa, Frei João e Frei Gabriel. Frei Gabriel de Malagrida, o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegaram os 2 juntos, e aí me pediram, falando em espanhol, e me pediram para aplicar a extrema-unção. Ele estava vivo, entubado, inclusive, ele estava sendo transferido, porque ele tinha, tinha tido uma melhora, aquela melhora que a gente sabe pré-desencarne. E aí eles me pediram que eu desse a extrema-unção. Eu apliquei a extrema-unção, e depois do passe eu coloquei no grupo exatamente o que havia acontecido. Ele foi transferido do setor e no meio da madrugada ele desencarnou. Então, assim, a esposa, a família, a filha, inclusive, ficaram muito abalados, né? Porque, claro, a gente dá notícia do desencarne antes do espírito desencarnar, é muito delicado também, né? Foi uma condição de trabalho, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, porque foi... É uma lição de vida. É verdade. A gente nunca trabalhou tanto quanto naquela época. Mas, Teve enfim. uma paciente, para complementar essa história, outra, o Vilmar vai lembrar e eu não vou esquecer, porque o nome dela era o meu, Rayane. Lembra, velho? E nós ficamos dando passe nela e o Santo Pinambá mandou a gente ficar dando passe. Ela não foi Covid, foi pâncreas, né? Que ela não tinha, né, velho? Ela teve que tirar. Eu esqueci qual foi o órgão. E ele já foi nos dizendo que ela ia desencarnar e que era para retirar a família do quarto na hora do passe. Era o fígado dela que estava muito grande. Isso mesmo. E aí a gente ficou dando passe na menina e ela desencarnou. Não foi, velho? Foi. Então tá, eu me despeço de vocês, uma boa noite, obrigada pela noite de estudo, que possamos ter muitas outras tal como essa. Raio, faz a prece final para nós. Faço. Agradecemos por mais esse dia de estudo, de contribuição em conjunto, porque ninguém aprende nada sozinho. A gente partilha trabalho para entender que o que acontece lá, o que a gente vê lá, é muito do que a gente experiencia aqui e vice-versa. Então, que a gente sempre tenha a bondade, o coração limpo para aprender, para agradecer cada aprendizado, agradecer cada erro, agradecer cada acerto, porque tudo isso é oportunidade de evolução para que a gente fique cada vez melhor, que o nosso espírito evolua para se tornar cada vez melhor. E eu fecho essa oração dessa noite com a reza que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Espírito Santo. Amém. Boa noite. Assim seja. Boa noite a todos. Quem faz o estudo na próxima semana? Na próxima semana eu não vou poder, porque eu vou estar no hospital. Sim, e Mas nós estaremos contigo. Nós estaremos contigo. Então eu faço. Se ninguém puder fazer, eu faço. Então tá, e na próxima eu faço. Eu já vou estar em casa bem e restabelecida. Se Então Deus nós quiser. vamos para a questão 63, né? Isso. Opa. Tá. 63. 64. Vamos ver se a gente consegue fazer até a 67, que aí encerra um capítulo, depois vem a vida e a morte.
Tá? Vou ver se eu consigo colocar todos. Se a gente não conseguir fazer tudo num dia, também fica para o outro, também não tem problema nenhum. Tá? Então tá. Obrigada por hoje, gente. Até a semana Obrigado. que vem, se Deus quiser.